Kelsey Castle, Summit Lake, 8 de março de 2012, dia 4. Foram necessárias algumas ligações, na manhã seguinte, para descobrir o endereço e o número de telefone. A mulher só poderia recebê-la à noitinha. Kelsey caminhou do Winchester Hotel até a Charayavata Avenue. Respirou o ar revigorante da primavera ao rumar para a zona oeste da cidade, na direção das montanhas. As casas ali eram de estilo colonial, mais antigas, com varandas e gramados bem cuidados. Ela encontrou o número 632 pintado na caixa de correio, subiu os degraus da frente da residência e tocou a campainha. Era seu quarto dia em Summit Lake. Pouco depois, uma mulher idosa veio atendê-la, e, com um sorriso receptivo, cumprimentou. Olá! Olá! Liv? Não, não. Liv é minha filha, ela respondeu com um sotaque sulista agradável, encoberto pelo peso da idade. Eu sou Kelsey Castle. Conversamos mais cedo pelo telefone. Ah, sim. Você é a escritora. Correto. Jornalista da revista Eventes. Vai descobrir o que aconteceu com Becca. A mulher perguntou. Escreverei uma matéria sobre ela, sim. Através da porta de tela, Kelsey supôs que a senhora devia ter em torno de 80 anos, talvez mais. Os cabelos grisalhos dela tinham sido tratados recentemente, e Kelsey suspeitou que a mãe de Liv comparecia semanalmente ao salão de beleza local. A pele dela era marcada por rugas profundas, mas seu sorriso era luminoso, e seu olhar, aguçado. Sua filha está em casa. Ah, não. Liv foi embora. Muitas pessoas fazendo muitas perguntas. Sabe como é? Por um instante, Kelsey, admirada, ficou calada. Quando conversamos ao telefone, a senhora me disse que ela estava aqui. Não, senhorita. Você me perguntou se ela morava aqui, e eu respondi que sim. Se tivesse perguntado se ela estava em casa, eu teria lhe dito que Liv estava doente e cansada de conversar com todos vocês. Kelsey sorriu ante o encanto insincero da idosa. Desculpe-me. Eu entendi mal. A senhora se importa se eu lhe fizer algumas perguntas? Claro que não. Ninguém me perguntou nada. Não sei seu nome. Mildred mais. Mas você pode me chamar de Millie. Todos me chamam assim. Kelsey tornou a sorrir. Millie. Como o do café Millie. Isso mesmo. Comecei o negócio há muitos e muitos anos. Estive lá ontem. É muito bonito. Sem sombra de dúvida. Liv fez uma bela reforma quando assumiu o comando. Eu soube que Becca Kelly estava no café aquele dia. Kelsey fez uma pausa. No dia em que ela morreu. Ouvi dizer que Liv conversou com Becca. É uma lástima. Millie abriu a porta de tela e convidou Kelsey para entrar com um gesto de mão. Liv e seu marido são bons amigos de William e Mary, prosseguiu, virando-se para Kelsey na travessia do corredor. São os pais de Becca. Apontou para uma cadeira da cozinha. Sente-se. Eu vou fazer um chá. Kelsey sentou-se. Através da janela, havia uma visão panorâmica espetacular das montanhas. É uma bela casa. Obrigada. Millie pôs água para ferver e colocou 3 saquinhos de chá na beira da chaleira. Algumas pessoas gostam do lago. Como Zekele, com sua bela casa sobre a água e aquela visão maravilhosa. Nós preferimos as montanhas. As duas são ótimas opções. Kelsey tirou o bloco de anotações da bolsa. Sem dúvida. Os caçadores são o único problema aqui. São muitas cabanas nas encostas das montanhas,
e os caçadores fazem um barulho tremendo em certas manhãs, atirando com aquelas armas. Mas, como sou uma madrugadora, isso não me incomoda muito. Kelsey esperou um instante. Então, perguntou, como foi que Liv conheceu Becca? Liv morava no mesmo bairro do Zickley, em Greensboro. Isso foi antes que ela e Nicholas se mudassem de vez para cá. Nicholas é meu genro. Foi através de Liv e Nicholas que William e Mary conheceram Summit Lake, quando seus filhos eram pequenos. Meu marido e eu já estávamos aqui havia anos. Quando eu estava pronta para deixar o café, foi a vez de Liv assumir o comando. Ela e Nicholas eram donos de uma casa aqui, e costumavam convidar os Zickley para passar fins de semana prolongados quando as crianças eram pequenas. William e Mary se apaixonaram pela cidade e logo compraram a palafita. Liv tem filhos da mesma idade de Becca e seu irmão. Ela costumava cuidar dos dois quando eles eram pequenos. Cuidar deles como? William vivia ocupado com sua atividade como advogado, e Mary trabalhava, naquele tempo. Liv era dona de casa, e era em sua residência em Greensboro que as crianças se reuniam no verão. Liv assumiu a função de cuidar de Becca e seu irmão enquanto William e Mary estavam no trabalho. Os Zickley vieram para cá depois que Becca morreu. Para aquela palafita. Ah, não. Eles vieram correndo para cá na noite em que tudo aconteceu, mas, após a morte de Becca, a casa foi isolada. Eles ficaram hospedados no Winchester por 2 noites, para ajudar a polícia do jeito que podiam. Em seguida, voltaram para casa, em Greensboro, e não vieram mais para cá desde então. Soube que vão vender a palafita. Imagino que não sejam capazes de desfrutá-la depois do que aconteceu ali. Não os censuro nem um pouco, mas duvido que a propriedade seja vendida com facilidade. O que é incomum em relação a essas casas? Sempre que são postas à venda, costumam ser negociadas com rapidez. Por causa de sua localização e tudo o mais. Mas Summit Lake é uma cidade pequena, e todos sabem o que aconteceu com Becca. Kelsey fez algumas anotações, enquanto Millie tirava 2 xícaras do armário. Liv contou para a senhora que conversou com Becca naquele dia, no café, algumas horas antes de ela morrer. Enquanto trabalhava, Millie sorriu. Sou mãe dela. Liv me contou tudo sobre aquele dia, ela afirmou, e acrescentou, com a voz mais baixa e com mais sotaque, e muito mais. A água começou a ferver, e Millie desligou o fogão, cobrindo a chaleira para o preparo do chá. Tirou um jarro quase vazio da geladeira, com um preparado estranho no fundo, que era pouco visível através do vidro fosco. Descobri que se você resfriar isso durante a noite mistura melhor com o chá. O que é? Minha receita especial para chá doce. Millie pôs o jarro perto do chá. Diga-me o que acha quando estiver pronto. Mal posso esperar. A senhora pode me falar algo da conversa entre Liv e Becca naquele dia, no café? Posso, sim. Becca veio para Summit Lake para estudar. Ela ia ser advogada, sabe? Ela fazia pós-graduação na Universidade George Washington, não é? A pergunta fez Millie sorrir. Para o pai dela, não havia outra escolha. Foi a faculdade onde ele estudou e da qual tinha imenso orgulho. O irmão de Becca cursou a faculdade alguns anos antes dela. Depois, ligou-se ao escritório do pai. Esse era o plano para Becca, suponho. Quanto tempo ela ficou no café naquele dia? 2 horas. Foi o que Liv disse. Os papéis e os livros estavam espalhados sobre a mesa e as cadeiras. Uma bagunça. Becca digitava no computador. Liv não quis incomodá-la ou tirar sua atenção dos estudos. Assim, em geral, Liv deixou Becca estudar.
só chegava perto de Becca quando ela pedia mais café. Quando elas enfim conversaram, sobre o que falaram. Depois que Becca guardou suas coisas, Liv se aproximou. Becca sempre foi uma boa garota, muito educada. Liv perguntou a ela sobre a faculdade e Becca lhe mostrou o que estava lendo. Coisas realmente enfadonhas. Direito constitucional e também contratos. Coisas terríveis. Mas Becca disse que gostava. Assim, Liv ficou animada por ela. Lembre que Liv tomava conta de Becca quando ela ainda usava fraldas. Assim, vê-la estudando para ser uma advogada era um prazer real. No entanto, Liv me falou que notou que algo estava errado com Becca. Errado como? Becca parecia preocupada, acho. Liv nunca explicou isso direito. Ela é boa em avaliar pessoas. Se você conhece alguém desde o tempo em que era uma criança, consegue dizer quando algo incomoda. Liv perguntou a Becca a respeito. Perguntou. E? Bem, veja, Sota, Castle. Liv nunca falou disso com William e Mary porque Becca pediu-lhe segredo. Assim, não tenho certeza se Liv gostaria que eu falasse para você. Veterana na condução de entrevistas, Kelsey sabia quando pressionar por informações e quando recuar. Quando Millie não ofereceu mais nada, Kelsey escreveu algo em seu bloco de anotações e mudou de assunto. Liv entrou em contato com os Eckerley após a morte de Becca. Não que eu saiba. Liv e Nicholas ficam aqui a maior parte do ano administrando o café, desde que todas as crianças entraram no ensino superior. Ela deixou de ser tão próxima de William e Mary. Ela enviou um cartão de condolências e os viu no funeral, mas não conversou com eles além disso. Além disso, William e Mary ficaram muito ocupados com a investigação. Millie se levantou e foi até o fogão. Virou o chá quente no jarro de vidro fosco e o mexeu com uma colher para dissolver o preparado doce no fundo. De uma máquina de gelo situada na bancada da cozinha, ela retirou 2 pedras de gelo e jogou-as no jarro. Após mais algumas mexidas, Millie tirou uma amostra e a examinou, como se estivesse num vinhedo do Vale de Napa. Finalmente, ela experimentou a mistura, olhando pela janela enquanto deixava o paladar examinar seu trabalho. Então, Millie assentiu. Perfeito. Ela encheu 2 copos e colocou um deles na frente de Kelsey. Prove. Kelsey tomou um gole. Criada na Flórida, ela não desconhecia o chá doce, mas teve de admitir que o preparado de Millie dava um sabor ao chá que era diferente de tudo que ela experimentara antes. Muito bom. Não é? Tenho muito orgulho disso. Kelsey tomou outro gole. Deve ser o melhor chá que já tomei. A senhora devia vender. Eu vendo. No café. Está no cardápio. Chá doce de Millie, ela afirmou, com o sotaque sulista ainda mais pronunciado com o chá na língua. Sério. Quando dirigia o lugar, eu tinha alguns clientes que o pediam de vez em quando, mas nunca contei para muitas pessoas. Porém, quando aquela garota chegou para dirigir o café no lugar de Liv, ela gostou tanto do chá que o colocou no cardápio e deu o nome em minha homenagem. Quem é a garota? A que cuida do café na ausência de Liv. Rai. Sim, boa menina. Você a conhece? Eu a conheci outro dia, Kelsey informou. Garota incrível. Afiada. Todos gostam dela nesta cidade. Agora que Rai pôs meu nome no cardápio, sempre terá um lugar em meu coração. Millie foi até a bancada e juntou os ingredientes para guardá-los. Enfiou uma folha de papel laminado, contendo sua receita de chá doce, num fichário. Sua receita está disponível para o público. Ah, não. Querida Millie exibiu seu fichário de receitas, um livro com capa de feltro que ficava sobre a bancada.
Isto aqui é estritamente confidencial. Se eu deixasse outros tomarem conhecimento do conteúdo, todos os meus segredos seriam revelados. Tenho 86 anos. Meus segredos são tudo o que me resta. Kelsey concordou com um gesto de cabeça e bebeu o chá, permanecendo em silêncio por um momento. Examinou suas anotações antes de decidir que tempo suficiente tinha se passado. Algum palpite sobre o que poderia estar incomodando Becca naquele dia, no café? Sobre o que passava pela cabeça dela? A senhora disse que ela pediu segredo a Livy a respeito de alguma coisa. Millie suspirou, enfiou seu livro de receitas numa fileira de livros de culinária sobre a bancada e, em seguida, sentou-se junto a Kelsey. Tomou um gole de chá e a olhou com um sorriso tímido. Ela estava nervosa por causa de um garoto que estava namorando. Kelsey voltou a escrever em seu bloco de anotações. Ela falou algo sobre esse rapaz para Livy. Bastante. Quando Livy finalmente se aproximou para conversar com ela, após Becca recolher o material de estudo e os livros, a garota estava escrevendo em seu diário. Livy disse que ela estava efusiva, sentimental. Kelsey endireitou-se e semicerrou os olhos, atenta. Becca escrevia num diário. Foi o que Livy me falou. Sua filha viu o diário. Apenas aquilo que Becca mostrou a respeito do namorado. Quem era ele? Alguém da faculdade. Ou talvez já fosse um advogado. Acho. Não tenho certeza disso. Só lembro que Livy disse que Becca estava realmente apaixonada por ele, e Millie interrompeu sua fala. E o que? Kelsey perguntou. Bem, veja. Sinto-me esquisita contando isso a você, pois os pais de Becca não sabem. Mesmo agora, acho que não sabem. Becca nunca contou para eles. Contou o que para eles? Que ela namorava esse rapaz. Ah, não. Seus pais sabiam que ela o estava namorando. Então, o que? Millie envolveu a xícara com ambas as mãos e fechou os olhos. O que eles não sabiam era que Becca havia se casado com esse rapaz.